E aí, pessoal, se você é arquiteto, designer de interiores, paisagista, projetista ou alguém que está cansado do seu emprego chato, você está no lugar certo hoje, tá? Hoje eu vou compartilhar com você o segredo de como você encontrar clientes e impulsionar a sua carreira no mercado da renderização de arquivista. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Felipe de Souza, sou artista 3D há quase 10 anos no mercado e eu criei esse canal aqui para poder mostrar que essas imagens podem mudar a vida de qualquer pessoa. Então, se você já é dessa área e quer aprender ainda mais sobre renderização, esse canal é o canal certo para você. E se você nunca ouviu falar sobre isso e gostaria de entender mais sobre esse mercado e faturar com isso, podendo trabalhar dentro de casa, esse também é um canal perfeito para você. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como encontrar clientes e impulsionar a sua carreira no mercado de renderização de arquivis. E para quem não sabe o que significa arquivis, arquivis significa visualização de arquitetura, tá? Arc de arquitetura e vis de visualização. Então, estamos falando aqui de visualização de arquitetura. E a primeira coisa que vamos começar falando aqui nesse vídeo é sobre a dor de buscar clientes. Eu sei que muitos profissionais têm essa dor, tá? De buscar clientes. Imagine você numa situação, você passa aí horas se aprimorando as suas habilidades, cria imagens incríveis, mas na hora de encontrar clientes, parece que está faltando alguma coisa, parece que você está falando com as paredes. Você já passou por isso? Eu já tive exatamente onde você está agora. Eu posso dizer com toda certeza que isso aqui qualquer profissional vai passar. Eu passei, você vai passar, o seu concorrente passa, o seu concorrente passou. Então isso vai acontecer. Isso é o que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo para você, tá? Mas não se preocupe também, porque nesse vídeo eu vou compartilhar com você estratégias eficazes que vai te ajudar a superar essa dor e encontrar uma enxurrada aí de clientes interessados no seu serviço de renderização, tá? Mas se você quer saber quais são essas estratégias, já curte esse vídeo aqui e se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que os vídeos que eu vou trazer aqui, escreve bem o que eu estou te falando, os vídeos que eu vou trazer aqui vai potencializar o seu conhecimento e os seus trabalhos. Agora pega um papel e a caneta e anota o que eu vou trazer aqui para você. Descobrir os desejos da audiência. Anotou? Descobrir os desejos da sua audiência. Sabe por que muitos profissionais têm dificuldade de encontrar cliente? Porque eles não entendem a necessidade e o desejo do cliente. Exatamente por isso. Eles não conhecem as necessidades e os desejos do seu público-alvo. E aí é que mora o segredo. É aí que mora o segredo do sucesso. Você precisa conhecer profundamente os arquitetos, o design de interiores, os profissionais que precisam de renderização, ou se você já é esses profissionais, você precisa entender o seu cliente. Você precisa entender os desejos do seu cliente. Quando você entender isso, fica muito mais fácil de oferecer soluções que eles não vão conseguir resistir. E eu falo e não me canso. Eu falo quantas vezes for preciso. Conhecer o seu público-alvo é o primeiro passo para você atrair clientes e se destacar no mercado da renderização. E como que você vai fazer para conhecer o seu público-alvo? Pesquisa. A pesquisa no mercado. A pesquisa no mercado é a base para você entender as necessidades e o desejo do seu público-alvo. É fundamental conhecer a fundo quem são os seus potenciais clientes, quais são os principais problemas, os objetivos e as preferências desse público. Comece pesquisando sobre o perfil. Entre no perfil do arquiteto, entre no perfil do design de interiores, do paisagista, do projetista. Se você já é um desses profissionais, entre no perfil do seu cliente, do seu potencial cliente. Quais são os estilos de projetos mais populares que eles trabalham? Qual é a tendência do mercado? Quais são os principais desafios que eles enfrentam em relação à renderização? Isso eu estou falando para você que quer terceirizar o seu serviço de render. É a falta de conhecimento? É a falta de tempo? É a falta de mão de obra? Você precisa saber isso. Crie um questionário e anota tudo isso, conversando diretamente com o seu potencial cliente. Faça perguntas abertas para ele, escute a resposta do seu cliente ou do seu potencial cliente.
Descubra o que eles valorizam na renderização. Quais são as suas expectativas e quais são os problemas que eles gostariam de resolver. Utilize um questionário online e coloque todas essas informações. Todas, todas. Peça isso aos profissionais, pergunte quais são as suas opiniões, compartilhe isso com eles. Quanto mais dado você reunir, mais precisas serão as suas estratégias para você entender a necessidade da sua audiência. Outra coisa que você pode observar e analisar também é a sua concorrência. E essa é uma ótima maneira de você entender o que está funcionando e o que não funciona. Você vai entender o que realmente está funcionando no mercado. Pesquise os portfólios dos seus concorrentes. Identifique quais são os elementos que eles destacam na renderização. O que eles proporcionam e como eles comunicam com o seu cliente. Isso é importante também. Avalie o seu concorrente. Não trata você de copiar dele, mas sim identificar as lacunas, as oportunidades. Pense em como você vai se diferenciar do seu concorrente, oferecer algo único em satisfazer as necessidades dos seus clientes. Tá? Você precisa entender isso para você se destacar da sua concorrência. Agora que você entendeu os desejos da sua audiência, é hora de você colocar em prática algumas técnicas avançadas de marketing para atrair mais clientes. E eu vou falar sobre o uso da mídia social para você criar uma presença forte e atrair a atenção do seu público-alvo. Também eu vou explorar aqui como criar um portfólio de tirar o fôlego que demonstre todo o seu talento e as suas habilidades que você pode transmitir e que você pode oferecer para o seu cliente, tá? E as mídias sociais aqui são ferramentas poderosas para promover o seu trabalho e alcançar um público amplo de forma diferente e eficaz. Aproveite o potencial dessas plataformas. Aproveite, porque isso vai mostrar as suas habilidades e atrair a atenção dos seus clientes. Tá, Felipe, como é que eu vou fazer isso? Comece criando um perfil profissional nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn ou até mesmo YouTube. Compartilhe regularmente imagens de alta qualidade do seu trabalho. Dicas úteis, insights do processo de criação de um projeto. Um conteúdo, se você tiver um conteúdo relevante para a sua audiência. Use hashtags relevantes para alcançar pessoas interessadas no seu nicho. Interage com a comunidade. Responda os comentários, faça perguntas para os outros profissionais do ramo, né, que a gente está comentando aqui, que é da renderização de arquivis. O engajamento e a conexão com o seu público vão ser essencial para você construir uma reputação e atrair mais clientes. E outra pergunta importante aqui. Você tem um portfólio de tirar o fôlego? Seu portfólio é uma vitrine para o mundo. É a oportunidade de mostrar o seu talento, a sua criatividade e a qualidade do seu trabalho. Um portfólio de tirar o fôlego é uma poderosa ferramenta de marketing que vai chamar a atenção dos seus potenciais clientes. E para você criar um portfólio de tirar o fôlego, você precisa de duas coisas. Duas coisas você precisa para poder criar um portfólio e tirar o fôlego. A primeira dela é selecionar cuidadosamente os seus melhores trabalhos. Gente, eu me canso de falar isso aqui e eu vou ver portfólio de algumas pessoas e tem um monte de projetos, tem um monte de imagem. Não precisa disso, o portfólio não é quantidade. Então escolha imagens que demonstrem a sua habilidade em capturar a essência do projeto, a iluminação perfeita, a atenção dos detalhes, qualidade. Então seleciona cuidadosamente as melhores imagens que você já tem ou que você já executou. E a segunda é organize o seu portfólio de forma clara, atraente e dividindo por categoria. Então crie o seu portfólio baseado nesses dois pontos. Outra coisa importante aqui é você também manter o seu portfólio sempre atualizado. Em medida que você vai evoluindo na sua carreira e adquirindo novas habilidades, inclua esses projetos no seu portfólio. Eu conheço pessoas que criou um portfólio há 2 anos atrás e ele está com o mesmo portfólio até hoje. O cara criou o portfólio há 2 anos atrás e tem as mesmas imagens no portfólio. Então você precisa atualizar o seu portfólio. Você deve atualizar o seu portfólio, tá? Anota isso. Não adianta nada você criar um portfólio com as melhores imagens, sendo que essas imagens são as antigas. Você precisa trazer as suas imagens
nova, as suas imagens recentes. E outra coisa aqui, não adianta nada você ter um portfólio com as melhores imagens, organizado, com imagens recentes, se você não tiver um portfólio com imagens que vendem. Anota bem isso aqui que é bem importante. Imagens que vendem. Não adianta nada você criar um portfólio com as melhores imagens. Não adianta nada você criar um portfólio organizado. Não adianta nada você criar um portfólio atualizado se você não tiver imagens que vendem. E para você criar imagens que vendem, você precisa de 3 partes. Anota isso aqui porque isso aqui eu nunca falei na minha vida. 3 partes para você criar imagens que vendem. A primeira delas é a primeira impressão. Olha só que interessante. A primeira impressão é crucial para você conquistar os seus clientes. E é nesse momento que você deve capturar a atenção e despertar o interesse dele. Então, é a primeira imagem que vai fazer isso. Essa é a primeira imagem que é o cartão de visitas do seu projeto, do seu portfólio. E é ele que pode determinar se o cliente vai interessar por você ou não. E para criar uma imagem de primeira impressão, uma imagem impactante, você precisa investir em uma composição visualmente atraente. Utilize técnicas de enquadramento, focalização que ressaltam os pontos fortes do projeto. Escolha uma iluminação adequada que destaque os principais aspectos do projeto. Brinque ali com a sombra, com a luminosidade para criar um clima envolvente e realista. E não esqueça dos detalhes. Eles também podem fazer toda a diferença na percepção do cliente, tá? E a segunda parte é que você deve contar história através das imagens. Tá, Felipe? Como assim contar história através das imagens? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu já trabalho com isso há 10 anos. E de lá para cá, eu entendi que a gente não só tem que entregar uma imagem realista para o cliente. A gente não só tem que entregar uma imagem bonita para o cliente. A gente tem que saber contar histórias com essa imagem. E como é que você vai fazer isso? Eu vou te falar já. Porque essas imagens, elas transmitem a emoção e a essência do projeto. É essas imagens que vai fazer que o cliente se conecte emocionalmente e se imagine vivendo dentro daquele espaço. E para criar imagens que contam história, você precisa pensar nos objetivos e na intenção do projeto. Qual é a mensagem que você deseja transmitir? Qual emoção você quer despertar no seu cliente? Os elementos visuais que tragam essas histórias à vida, como pessoas interagindo em um ambiente, objetos que contam uma narrativa ou até mesmo pequenos detalhes. É esses pequenos detalhes que revelam a personalidade do seu projeto. Um exemplo aqui, se você estiver trabalhando numa área gourmet do seu cliente, imagina aqui comigo. Você está trabalhando numa área gourmet do seu cliente, lá tem uma churrasqueira, tem um espaço legal. E no briefing, você já sabe o que o seu cliente deseja naquele espaço. Ele quer aquele espaço para reunir a família. Ele quer aquele espaço para beber com os amigos, para se divertir. Então, na imagem, você precisa transmitir isso. E uma maneira de você fazer isso é com alguns objetos na cena. Coloca na bancada um copo de cerveja. Coloca na televisão o jogo do time dele passando na TV. Ele tem filhos? Coloca alguma coisa ali infantil na cena. Tudo isso vai conectar com o seu cliente. Você está conseguindo entender isso aqui? Dessa maneira, você não só mostra uma imagem para o seu cliente, como você consegue contar uma história através dela. Uma história que o cliente quer que aconteça naquele espaço. Lembre-se que a narrativa deve ser coerente com o projeto do seu público, tá? Ou do seu cliente. Conhecer os seus clientes e as suas expectativas é fundamental para você criar imagens que vendem. Se você não souber isso, você não vai conseguir. E depois entra a terceira parte, que é o poder dos detalhes. Isso aqui é muito importante também, porque antigamente eu não dava muito atenção a isso aqui. E ao decorrer da minha profissão, e ao decorrer da minha caminhada, eu comecei a perceber que isso aqui faz total diferença. Eles transmitem profissionalismo. Atenção aos detalhes é a preocupação com a qualidade do trabalho que você está trabalhando. Pequenas texturas,
objetos bem posicionados, materiais realistas. Tudo isso contribui para você criar uma imagem que seja atraente para o seu cliente, que seja irresistível para o seu cliente. Então invista um tempo e um esforço em cada uma delas. Pesquise referência, estude materiais, as texturas e aplique-os de forma minuciosa nos seus projetos. Lembre-se que os seus clientes buscam autenticidade e realismo nas suas imagens. Então foque em tornar cada elemento o mais fiel possível da realidade. Além disso, preste atenção aos pequenos acabamentos e os elementos decorativos que pode fazer total diferença, tá? Um vaso de flor bem posicionado, um quadro com uma imagem certa para aquele ambiente, uma iluminação suave naquele cantinho aconchegante, um espelho estrategicamente colocado ali para poder ampliar o espaço. Esse detalhe pode transformar uma imagem comum em uma imagem que vende. Muitos artistas não sabem fazer isso. Muitos profissionais do mercado não sabem fazer isso. E aí que está o ponto-chave. Se você souber fazer isso, você vai se destacar da sua concorrência. Outra coisa importante também é estar sempre atento às tendências no mercado. Fique de olho no estilo de decoração, no design que está em alta. Assim, com esses materiais, com as cores certas, com o design certo, você vai conseguir uma imagem ainda mais atraente. Tudo isso são detalhes, mas eu falo com clareza aqui para você. Esse detalhe pode fazer total diferença. Está anotando isso? Se você anotou, eu quero te dar os parabéns aqui, tá? E agora você tem todas as informações estratégicas que eu implemento. Informações necessárias para você encontrar clientes e alavancar sua carreira no mercado de renderização de arquivistas. Mas lembre-se, conhecimento sem ação não te leva para lugar nenhum, tá? Você precisa colocar isso em ação. E para te ajudar, eu quero te convidar aqui a fazer parte do meu grupo exclusivo, onde eu vou compartilhar todas as minhas estratégias e segredos sobre esses detalhes do mercado da renderização de arquivistas. Eu vou te guiando passo a passo para você se tornar um expert em renderização de arquivistas. E junto, vamos transformar a sua carreira e atrair clientes como você jamais viu. Então, inscreva-se no meu programa e junte-se à comunidade de um profissional apaixonado por renderização de arquivistas. Eu estou animado para poder te ajudar. E assim chegamos no final desse vídeo aqui, cheio de dica, estratégia para você encontrar clientes e se destacar no mercado. E lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Com dedicação, conhecimento e as técnicas certas, você pode alcançar o sucesso que você merece. Então não perde tempo, coloque em prática tudo isso que você aprendeu aqui para transformar a sua carreira. E tenha em mente que o mercado está cheio de oportunidades esperando por você. Tenha sempre isso em mente. Então, não deixe essa chance escapar. Muito obrigado por assistir. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber dicas valiosas como essa desse mercado que eu tanto amo, que é a renderização de arquivistas.